Como é que você pode pensar em investimento de longo prazo ou em private equity num ambiente onde a inflação vai para 5.000%? Você vai perder todos os seus recursos. Eu me lembro que nessa época eu conheci um grande financista americano que estava fazendo uma revolução financeira lá, e eu disse a ele, não, esse dinheiro não pode ir para um país completamente instável, você vai perder todo o seu dinheiro. Agora, nessa mesma ocasião, nós trouxemos o George Soros ao Brasil. Eu fui a Nova York, tive uma conversa lá e trouxemos o dinheiro do George Soros para aplicar no Brasil. E multiplicamos o dinheiro por 3 ou 4, em 1 ano e meio ou 2. Quer dizer, por quê? Porque era um ambiente de alta volatilidade, era um acelerador de partículas. A coisa acontece numa velocidade incrível. Então, você fazia o movimento e aquilo virava dinheiro rapidamente, porque tinha um ambiente de alta volatilidade. Ou seja, era um mercado de traders. Compra, vende, compra, vende. Aí depois vai virando essa mesma instituição, à medida que o Brasil vai se estabilizando, você começa a esticar estratégias. Por exemplo, vamos supor com o câmbio. O câmbio você comprava, no momento que um plano vai dar errado, ele subia um pouco, você vendia. Aí vai fazer um outro plano, dá a impressão que vai dar certo, aí o câmbio descia de novo. Aí você comprava outra vez, sabia que o plano ia dar errado, ele subia, você vendia. Então era um mercado de especuladores, de traders. Aí, de repente, o país começa a se estabilizar, com juros imensos, que foi o plano real, um plano muito bem concebido do ponto de vista monetário, um plano monetarista até os ossos, super bem concebido como plano monetário, mas sem dimensão fiscal, sem dimensão cambial. E mais resultado, com juros bem altos. Então, em vez de comprar e vender dólar, é muito mais interessante se você sair do mercado de trading e ir para um mercado de posições. Então, se você tomasse uma dívida em dólar, pagando dólar mais 2%, dólar mais 3% ao ano, e emprestando no Brasil a 70% ao ano, a 60% ao ano, 50%, 40%, nós ficamos uma década com juros de 2 dígitos. Então, é uma estratégia de posicionamento, de descasamento de moedas, vai ficando uma coisa um pouco diferente. Aí, quando a estabilização está consolidada, em vez de você estar num banco que faz essas operações um pouco mais sofisticadas financeiras, você começa a levar o seu próprio banco para fazer os primeiros IPOs e abertura de capital, porque a bolsa começa a subir e quando o valor dos ativos existentes está bastante alto, o interessante é você virar uma fábrica de novas companhias, que é um private equity. O private equity é uma fábrica de empresas novas. Por exemplo, quando eu tinha a sua idade, o Brasil tinha 5.000 empresas listadas em bolsa. Hoje ele tem 400, 500 no máximo. Quer dizer, o Brasil evoluiu, perdeu qualidade desse ponto de vista, mas o mercado ficou muito mais sofisticado, com penetração. É um mercado hoje muito mais profundo, mas tem poucos empreendedores realmente bem-sucedidos, reconhecidos por essa massa de investidores. Então, de um lado, tem um desenvolvimento do mercado financeiro forte, muitos jovens entrando nessas atividades, com gestão de recursos, consultoria de investimentos, tudo isso de um lado. E do outro lado, cadê os empresários que podem fazer essas captações de recursos? O Brasil já está no caminho da prosperidade. Agora a pergunta é se nós vamos nos manter ou se nós vamos sair do caminho da prosperidade. Então, nesse sentido, a experiência foi principalmente quando eu tenho agradecimento das pessoas, eu vejo que eu tinha o conhecimento para eu estar no lugar certo, na hora certa, infelizmente muito difícil, mas as ferramentas funcionaram. Ao longo do curso, nós vamos ver, o crescimento econômico de longo prazo depende justamente da acumulação de fábricas, instalações industriais, investimento em pesquisa, tecnologia, educação, reformas. Esse é o crescimento a longo prazo. Mas você tem as flutuações cíclicas, por exemplo, um Covid, um choque desse, derruba o PIB. Aí você tem que tentar produzir elementos para uma recuperação cíclica, para você trazer o país de volta do fundo do poço, para voltar para a rota de trajetória. Então essas coisas nós vamos discutir no curso. O conhecimento sempre enriqueceu a minha vida. Eu, quando era jovem, meu pai era representante comercial, vendedor de material escolar. E eu tinha um estojo pequenininho, o estudo é a luz da vida. Eu olhava para aquilo, eu levava aquilo a sério. O estudo é a luz da vida. Então o conhecimento tornava as pessoas mais produtivas, ao mesmo tempo aumentava a competitividade das empresas, daí os MBAs, para aumentar a competitividade das empresas, e ao mesmo tempo a prosperidade das nações, a riqueza das nações. Você pegar os países mais avançados, relativamente sem recursos naturais, Israel, Japão, eles não têm recursos naturais, não tem nada.
Cada vez que um japonês nasce, o outro cai dentro d'água, porque o país é pequenininho, a população já está grande e não tem recursos naturais, não tem nada. A mesma coisa a Coreia. E eles se desenvolveram na base de educação, ensino, né? Então, a tese me entusiasma. A experiência de governo foi uma experiência muito difícil, mas, ao mesmo tempo, nós achamos que colocamos o Brasil, pelo menos nós fizemos essa digamos assim, essa mudança de rumo. Eram 40 anos de gastos públicos crescentes. Nós somos o primeiro governo que saiu com gastos menores do que quando chegamos, apesar da pandemia. É a única economia no mundo, tirando uma cidade-estado, que é Singapura, e um país árabe, que é a Arábia Saudita, que tem muitos recursos, é o único país no mundo que saiu da pandemia com a dívida menor do que quando entrou. A média, quem tinha 100% de dívida PIB saiu com 110%. Quem tinha 80% saiu com 90%. O Brasil tinha 76%, saiu com 73%. Nós somos uma geração que pagou pela guerra, não deixamos nada para filhos e netos pagarem. Nós enfrentamos a dificuldade, nós saímos bem e estamos no rumo da prosperidade. Imagine, eu quando estava ajudando um candidato de centro na eleição de 2018, esse candidato dizia para mim, você vai ser meu ministro. Eu dizia, não, eu já estou velho, estou chegando aos 70 anos e eu estou envolvido justamente em difundir educação, em fazer investimentos. Meus investimentos todos estavam já concentrados em área de educação. Eu acho que eu já cumpri um ciclo de vida. Quer dizer, eu fui um estrategista financeiro de banco, que eu fundei, depois ajudei a fazer várias empresas educacionais, e eu achava que eu não iria mais para o governo. Eu me lembro que uma vez o ministro Dornelles, logo na eleição direta, quando o Tancredo Neves ganhou a primeira eleição, não foi a primeira eleição direta, foi a primeira eleição indireta, 1984-85, ele nomeou o Dornelles, hoje deputado federal, era ministro da Fazenda. E o Dornelles pediu 3 nomes para o Mário Henrique Simons e 3 nomes para o Delfim Neto. E o meu nome era o único nome comum para o Banco Central. Então eu fui sondado para o Banco Central. E eu me lembro, na época, o Mário Henrique Simons, o próprio Mário Henrique Simons, que tinha me dado uma força para fundar o banco, tinha sido meu professor na Getúlio Vargas, eu fui a ele e perguntei, professor, o senhor me deu força para fundar um banco. Aí agora, um ano depois, o senhor dá o meu nome para ir para o governo, estou sendo convidado para o governo e tal. Ele falou, Paulo, você já tem independência financeira? Eu disse, não, então não vai agora não. Eu dei o seu nome porque acho que você é um jovem competente e tal, você pode ajudar o país, mas não faça como nós brasileiros fazemos. A gente vai cedinho para o governo, fica famoso e depois vai ganhar dinheiro em cima da fama que a gente conseguiu. Faça como os americanos. Em vez de fazer experiências com o país para aprender e depois usar essa experiência para enriquecer, faça o contrário. Os americanos primeiro fazem experiências pessoais. O primeiro terço da vida você estuda bastante, o segundo terço você adquire sua independência financeira e no final da sua vida, já mais velho, experiente, fez tudo o que tinha para fazer, vai e sirva a nação. Então, quando esse candidato desistiu, eram liberais e conservadores de um lado, o socialismo do outro lado, ou social-democracia, que é uma forma leve de socialismo, mas é o social-democrata, é um socialista democrata. Eu achei que era uma obrigação, um governo que tinha sido devastador financeiramente, era uma obrigação ir lá e tentar consertar. Eu acabei indo e quando chegou o Covid, evidentemente, interrompeu os planos mais avançados que nós tínhamos, mas eu acho que pelo menos deu-se para perceber o vigor de uma economia quando ela usa as ferramentas de mercado, né? Queridos amigos e seguidores, venho aqui com um pedido especial. Nosso canal foi desmonetizado. Se vocês gostam do que fazemos e acreditam no nosso trabalho, considere nos apoiar a partir de R$1 neste QR Code via Pix, ou adquira algum produto de nossa loja. Cada pequeno gesto de apoio faz uma diferença enorme. Nosso conteúdo é de graça e sempre será. Nos apoie. Muito obrigado!